Olá, seja muito bem-vindo. História da Literatura Pretensiosa. Eu sou Carlos Henrique Carneiro e vamos falar sobre um poeta, poetastro, ele, Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, ou somente Bilac, para os que gostam. É um poeta do final do século XIX, começo do XX, nascido em 1865, falecido em 18, século XX, carioca, rodeado de polêmicas de verdade, não é modo de dizer, rodeado de polêmicas, de apupos e também de muitos aplausos, é com certeza até hoje o poeta mais popular do país. Não no sentido no número absoluto de fãs, porque com as mídias eletrônicas, digitais, com certeza Drummond e Vinícius de Moraes estão à frente em números de conhecidos. Mas para sua época, final do século XIX, ser conhecido no Brasil e fora dele, ter seus versos recitados à boca das pessoas comuns, é algo muito marcante. A ideia hoje é tratar do livro Tarde, publicado póstumamente em 1919, mas teve todo o trabalho do poeta em 1918, meses antes de falecer, fez a organização, enfim, o livro estava pronto, faltava mesmo publicação, que acontece só em 19, como já disse, depois da morte do autor. O livro Tarde se abre com o poema Hino à Tarde, este dodecassílabo, e torna o texto simbólico. O que torna seu poema, a mensagem simbólica, é o fim da carreira do próprio poeta. Ele diz no texto, Hino à Tarde, que prefere o fim do dia ao amanhecer, porque no fim do dia estão surgindo as estrelas, enfim, porque a tarde traz no ventre estrelas e as iluminações da própria noite. Então temos aqui um exemplo, uma espécie de poema simbólico, alegórico do final da carreira, e também o último livro, né? O desfecho do dia, o desfecho da carreira. E foi assim que aconteceu, é o último livro de Olavo Bilac. O livro Tarde traz um poema que gostaria que você prestasse atenção, que se chama justamente Língua Portuguesa. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura, etc, etc, etc. Esse é um dos poemas do livro Tarde. Predominam dois tipos de verso nesse livro de Olavo Bilac. O dodecassílabo, 12 sílabas, chamado de alexandrino. E este decassílabo. Língua portuguesa, a última flor do Lácio. Lácio, uma região da Itália, próximo a Roma. E de lá teria saído o latim, Latium, é o idioma dos romanos, antes de Cristo. E se espalhou pela Europa, desde Itália até Portugal, e a língua portuguesa do Brasil seria então a última flor, o último idioma com base nesse latim, chamado então no texto, você está vendo, inculta e bela, tem barulho, trom e o silvo, barulho de canhão, barulho da procela, que é tempestade. Claramente o poeta desdenha um tanto da língua portuguesa falada no Brasil, diz que é a língua de Camões, que ouviu meu filho falar na língua de Camões, então parece que ele salva o idioma dos brasileiros porque tem origem europeia. Então o que se tem no poema Língua Portuguesa não é só uma homenagem, a descrição do idioma, que é chamado de rude, né? Cheio de barulhos, enfim, etc. Peço especial atenção a esta série, Diziam Que, muito importante, é uma crônica do século XVII, do padre Simão de Vasconcelos, que descreve figuras do interior do país, descreve figuras pequenas como anões, chamados de goiáses, se refere aos matuís que teriam pés virados, fala dos curinqueãs e também das amazonas. Então são 5 poemas tirados desse trecho em prosa do padre Simão de Vasconcelos do século XVII, que faz um relato a respeito do que se encontravam nas entradas e bandeiras pelo país. Seres fabulosos, míticos, folclóricos,
O próprio poeta vai descrever essas figuras míticas, típicas do interior do país, de modo grotesco, feio, dando ideia de que seriam figuras exóticas, mas sempre buscando palavras de efeito e um jogo de contrastes. É quase retumbante a série Os Monstros, que termina com o poema As Amazonas. Figuras femininas dispensam as masculinidades, mas ele dá a elas um caráter divino. Vejam, e na sua divina, é o final de Amazonas, o soneto. E na sua divina majestade, virgens reviverão as Amazonas na cavalgada esplêndida da glória. Para poder valorizar as figuras míticas brasileiras, era interessante dar a ela uma cor religiosa europeia cristã, né? Chamá-las divinas, virgens, para que elas possam ter algum tipo de existência coerente para a mentalidade, então, do fim do século XIX. Vamos às principais características do livro Tarde, agora. Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Tarde, 1919. O livro contém 99 sonetos. São poemas metrificados com versos que podem ter 12 sílabas ou apresentar 10 sílabas. Anchieta é um poema que marca uma característica importante do livro, que é a religiosidade. Aqui, o jesuíta é tratado como um cavaleiro, como um herói, uma espécie de Orfeu humanizado, que fez parte também do processo de colonização do próprio país. As aspas na terceira estrofe, em entradas, parecem não livrar totalmente o padre das responsabilidades genocidas das entradas e bandeiras. Pátria, texto nacionalista, também tipicamente bilaquiano. O poeta se declara ao país, se declara à natureza, diz que nos momentos bons da natureza ele vai ficar feliz, exultante, e que nos momentos ruins sofrerá muito. Repare que há 12 sílabas no poema, é um alexandrino. Atenção para esse grupo de poemas: Prometeu, Hércules, Jesus. Mitos gregos e o mito cristão. O poeta se compadece das tormentas porque passaram esses deuses. Édipo, Sófocles, mais mitologia grega. Destaques: existem sonetos para Dante Alighieri, Michelangelo, Gioconda, Leonardo da Vinci, Beethoven e Milton. Atenção! Os poemas ilustram e justificam o ideal clássico e erudito do livro. Morte de Orfeu, mitologia grega. Orfeu procurou recuperar sua amada Eurídice no Hades, o mundo dos mortos. Não conseguiu. Recusando-se então a amar qualquer outra mulher, Orfeu é morto pelas bacantes, as Mênadas, citadas no primeiro verso. Ele é enterrado às margens do rio Ebro. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve: há um poeta, texto simbólico, ícone do parnasianismo. Faz uma homenagem à forma, à estrutura do poema, mais do que ao conteúdo. É preciso trabalhar, teimar, limar, sofrer. É o parnasianismo, mais dado à métrica, à rima, a presença de um vocabulário raro, influência clássica e o caráter descritivo. Há uma outra série, como essa dos monstros, diziam que, né? Há uma outra série, um soneto para cada um desses nomes. A montanha, os rios, a nuvem, as estrelas, o vale, as árvores e as ondas. O poeta faz sempre questão de marcar com um estilo descritivista
as belezas supervalorizadas, superestimadas do próprio país. Vamos encontrar uma certa visão lírica quase infantil para esses elementos da natureza. De novo, tem um tanto de lirismo, mas uma visão inocente da realidade comum é o que prevalece, né, nos poemas quase todos de à tarde. Em Samaritana existe uma sugestão de sensualidade, de erotismo, que destoa dos demais poemas. Samaritana faz uma referência ao Novo Testamento. Jesus Cristo estaria perto de um poço pedindo água para uma mulher de Samaria, e essa região dos samaritanos não se dava muito bem com os judeus. A mulher fica um pouco ali, segundo o Evangelho, um pouco desconfortável com a presença do judeu, mas ela ouve as palavras de Jesus Cristo e se converte. Mas no poema de Olavo Bilac, ele diz que bebeu da fonte eterna. Ela é um contraste em relação à samaritana do Evangelho. Faz ali uma referência ao contato físico. É bem interessante porque, apesar de curto o livro, são apenas 99 poemas, todos sonetos. Apesar de curto, os poemas têm uma certa harmonia no sentido da mensagem e do seu estilo. Mas a Samaritana traz uma mensagem, assim, a provocação do leitor, porque se ficariam os leitores imaginando que tipo de fonte foi essa, o que foi bebido, o que foi entregue nas metáforas possíveis da poesia. Cercado de polêmicas, das mais populares, como o primeiro acidente de automóvel registrado no Brasil, é com Olavo Bilac. O carro não era dele, era do José do Patrocínio. Também foi preso, ligado às resistências florianistas por conta da revolta da Armada, se colocou contra os florianistas, foi preso, foi morar em Ouro Preto durante um tempo, acabou entrando numa polêmica por conta de uma brincadeira que fez ligada a uma liderança civil da cidade de Ouro Preto, foi expulso de lá, né? Foi parar em Juiz de Fora. Polemizou com o Raul Pompeia, autor do Ateneu, marcou um duelo com o Raul Pompeia, inclusive, combinaram espada, pistola, mas isso acabou não acontecendo, né? O próprio Olavo Bilac agrega em torno de si alguns fãs, na época de sua vida, muitos, e também desafetos no sentido estético do termo. Você sabe que os modernistas da Semana de Arte 1922 e afins foram categóricos em bater no parnasianismo. Parnasiano é o símbolo da estética que predomina em Olavo Bilac. Por que ele foi tão criticado pelos modernistas? Sua linguagem é muito rebuscada, sua linguagem é rara, a necessidade de se valorizar o idioma apenas pelo uso do vocabulário, não necessariamente pela mensagem. A poesia parnasiana em geral traz, no caso brasileiro, esse tipo de característica, buscar engrandecer o vocabulário numa espécie de eugenia literária. Vou explicar, trazer termos gregos, latinos, clássicos para o idioma, para ver se a língua portuguesa ganhava algum status mais europeizado. Eugenia, você sabe, aquela teoria que predominou no início da República, que era embranquecer a população brasileira, trazer imigrantes de Europa, logo depois da abolição da escravatura, era também para isso, era um projeto mesmo, né, dessa vida política do final do século XIX, vai vendo. Paralelamente a isso, temos a poesia parnasiana, né, que gostava de uns versos empolados, com chave de ouro, né, com contrastes, com jogo de palavras, e dentro das mensagens, pouca filosofia, nenhuma crítica social. Enfim, não deixe de curtir nosso canal. Boa leitura, até mais!